Esse é o Redmi Note 10S. E esse, o Poco X3 Pro. E na minha opinião, esses dois são os principais Xiaomis que você tem que ficar de olho para comprar nessa Black Friday. E eu vou explicar para você o porquê. Bora lá? Fala galera, Felipe aqui e é isso mesmo que você ouviu. Redmi Note 10S e Poco X3 Pro. São dois celulares muito parecidos em todas as suas especificações. Lá no nosso canal principal, Tuque Imperial, o Lucas já explicou e mostrou todas as semelhanças e diferenças entre esses dois aparelhos. Então lá tem muito review, muita análise, muitos testes. Se você tem interesse em saber mais sobre o que cada um tem, dá um pulo lá no canal principal que lá a gente tem vários vídeos sobre cada um desses dois aparelhos. Mas hoje aqui eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que esses dois são os principais aparelhos para você ficar de olho para comprar nessa Black Friday e quais são as principais diferenças entre eles. Isso porque, bom, tá aparecendo aí para vocês o preço que a gente achou hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, do Redmi Note 10S e o preço que a gente achou do Poco X3 Pro. A diferença é muito pouca, em torno de R$200, às vezes até menos, às vezes só um pouquinho mais, mas as especificações são bem parecidas. São dois celulares com ótimos processadores, com 6 GB de RAM, com câmeras que prometem bastante, com telas muito bacanas, todas as telas aqui são AMOLED, mas aí então qual escolher, né? Redmi Note 10S ou Poco X3 Pro? Eu economizo R$200 para pegar o Redmi Note 10S ou eu gasto um pouquinho mais ali, R$200 para pegar o Poco X3 Pro? Vale a pena? Lembrando que esses valores que a gente achou era comparando o Redmi Note 10S de 64 GB contra o Poco X3 Pro de 128. Como os dois aceitam cartão, eu não vejo muito problema em você escolher um de 64 GB. Então vamos pensar assim, todo mundo quer economizar, certo? Então você fala assim, pô, eu sempre quero pagar o mais barato possível. Então eu quero saber se eu comprar o Redmi Note 10S, ele vai ser a mesma coisa do que o Poco X3 Pro. Antes de começar falando sobre performance e câmera, que são as duas coisas que a gente vai falar aqui hoje, eu quero começar falando um pouco sobre o design desses dois aparelhos. Vocês estão vendo aí, eu acho assim, de verdade, design é uma coisa que não importa tanto assim, afinal de contas ou o celular está no nosso bolso, ou está numa capinha, ou a gente está olhando a tela, né? A tela sim importa muito mais do que o design. Mas se você é uma pessoa que se preocupa com design, é claro que gosto é pessoal, mas na minha opinião, o Redmi Note 10S é bem mais bonito do que o Poco X3 Pro, conforme vocês estão vendo aí. Mas é aquela coisa, se design não é tão importante para você, o que importa é câmera e performance, como é o meu caso, é isso que a gente vai falar agora. Olha só, eu vou comparar as duas câmeras aqui, do Redmi Note 10S e do Poco X3 Pro. Então eu vou tirar uma foto dessa plantinha, por exemplo, que está aqui. Vocês estão vendo aí agora a foto, eu tirei a mesma foto no mesmo ângulo dos dois aparelhos. E esse é o resultado. Agora eu vou dar um zoom aí de 2 vezes na foto para vocês verem se vocês conseguem ver algum pixel na foto, né? E agora eu vou então dar mais um zoom nessa foto. Me diz aí, vocês estão vendo alguma diferença? Qual foto é melhor? Aqui eu estou em condições ideais, com bastante luz e é claro que essa plantinha que eu tirei uma foto também tem cores bem vivas, né? Então a foto fica bonita, mas aqui a gente consegue ter uma noção se tem alguma diferença na câmera traseira desses dois aparelhos. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a câmera frontal. Então eu vou tirar aqui uma selfie. Vocês estão vendo aí então o resultado dessa selfie. E eu, mesma coisa, né, uma do lado da outra, e agora, então eu vou dar um zoom de 2 vezes nessa selfie, para vocês verem se vocês conseguem achar os pixels, de ver a diferença, se a resolução perde um pouco da resolução, ou se não perde. Comenta aqui embaixo qual foto você achou melhor. Na minha opinião, são duas câmeras bem competentes, na maioria dos casos, se a gente for analisar de forma mais fina, realmente o Poco X3 Pro tem uma câmera um pouquinho melhor do que está presente aqui no Redmi Note 10S, mas é pouca coisa melhor, eu não sei se vale assim, tanto você pegar gastar um pouco mais em um do que em outro só por conta disso. Mas é claro que o que mais importa é a performance. Nos dois aparelhos nós temos 6 GB de RAM, mas aqui no Redmi Note 10S nós temos um processador da MediaTek, o Helio G95, enquanto aqui no nosso querido Poco X3 Pro a gente tem o Snapdragon 860. No Poco X3 Pro então a gente tem um processador topo de linha, enquanto aqui no Redmi Note 10S a gente tem um processador bem avançado, mas é um intermediário para avançado.
avançado, não é um topo de linha, verdadeiramente falando. Então existe essa diferença na teoria, tá? Na teoria, o Poco X3 Pro tem um processador melhor do que o que está presente aqui no Redmi Note 10S. Mas e na prática? Será que a gente consegue ver essa diferença? Eu instalei aqui nesses dois aparelhos o jogo mais pesado que eu conheço que tem para Android hoje em dia, que é o Fortnite. E a gente então vai testar, eu vou mostrar para vocês aí o resultado. Bom, vocês estão vendo aí então, eu abri o Fortnite no Poco X3 e no Redmi Note 10S. No Poco X3, ele deu configurações um pouco melhores para mim ali nas opções. Ele me deu, por exemplo, a possibilidade de colocar tudo no épico, enquanto no Redmi Note 10S apenas foi até o alto. Eu fiz o seguinte, eu coloquei tudo no médio e coloquei a resolução 3D em 100%, isso pesa bastante para a gente ver um pouco a diferença de FPS entre os dois. Então, por mais que sim, o Poco X3 Pro tenha um processador melhor e um desempenho melhor, até porque ele colocou pra gente ali opções de gráficos melhores, na prática é muito pouco FPS a mais e os jogos não utilizam todo essa potência dele, né? O que mais importa, na minha opinião, nesses aparelhos é se eles têm bastante memória RAM. Realmente não tem tantos aplicativos que utilizam tanto poder de processamento assim, mas tem muito aplicativo que utiliza bastante memória RAM e os dois aqui tem 6 GB, então na minha opinião dá e sobra. Realmente são dois aparelhos excelentes que, na minha opinião, valem muito a pena. Eu, Felipe, se fosse escolher, eu iria de Redmi Note 10S simplesmente porque eu acho ele mais bonitinho, cabe melhor na mão. Eu acho até que a tela dele é um pouco mais bonita, apesar de eu ter falado no começo que não me importava tanto com o design, mexendo aqui nesses dois, um do lado do outro, eu realmente achei o Redmi Note 10S mais bonito. Mas, se eu precisasse realmente de potência e eu só queria saber ali do qual é mais potente e tal, o Poco X3 Pro realmente é bem mais potente. Talvez ali no longo prazo, depois de 2, 3 anos, isso faça alguma diferença, porque talvez ele resista melhor ao tempo, por ter um processador ali topo de linha. Mas e aí, o que você achou? Qual câmera você achou melhor e qual dos dois você compraria? Você tem algum desses dois? Comenta aqui embaixo para eu saber. E aí, ficou interessado em algum desses dois? O link para comprar vai estar aqui na descrição e fica atento aí. Black Friday essa semana, vocês viram aí os preços que a gente achou no momento que eu tô gravando esse vídeo, compara com o preço aí no dia da Black Friday para ver se realmente está compensando. Muito obrigado se você ficou até aqui, valeu e até a próxima.